Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula anterior nós fizemos a configuração aqui do tamanho da imagem dentro do nosso slider, né? E o nosso projeto ficou dessa forma aqui, certo? Nós temos que adicionar esses três carinhas aqui para ir alterando a imagem de vocês, certo? Agora nós vamos começar a trabalhar com eles. Então, o que nós temos que fazer? Agora que começa a parte de adicionarmos ele. Nós vamos ter que adicionar dois elementos no nosso HTML. Primeiro, nós vamos adicionar um label, certo? E depois nós iremos adicionar um input, que vai ser um elemento que dê entrada. Então, o que nós temos que adicionar? Primeiramente, nós vamos adicionar um label. O que seria um label? O label nada mais é do que um rótulo, que ele fica na frente do teu texto. Por exemplo, lá quando você vai entrar com e-mail, entrar com senha, está escrito e-mail na frente e daí senha tem uma caixa de texto do lado. Ou e-mail e uma caixa de texto, senha e uma caixa de texto, beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então eu vou colocar aqui um label de teste label. O que vai acontecer? Ele vai aparecer um label teste aqui. Só que assim, ó, o nosso layout está definido como absoluto. Então essas imagens ficaram na frente do nosso label. Podem ver que a primeira imagem foi para o lado e a terceira imagem está na frente. O que eu vou fazer? Eu vou comentar esse código aqui e para nós podermos ver o que está acontecendo, certo? Eu comentei lá o position absolute e eu vou atualizar aqui. O que acontece? Ele fica uma imagem embaixo da outra na nossa lista. Então, aqui em cima está o nosso label, né? Ele é um rótulo, somente um rótulo que nós vamos utilizar para esse projeto, beleza? Então, eu comentei aqui a position absolute, né? Depois nós vamos comentar, porque nós vamos precisar manter assim, mas para nós fazermos o teste vai ser assim por enquanto. Adicionamos um label, né? E depois desse label nós vamos ter que pôr um input. Esse input aqui nós vamos manter como texto, por enquanto. Então, salvei. O que vai acontecer? Vai colocar uma caixa de texto aqui do lado. Só que assim, o que eu quero fazer? Eu quero que quando eu clique aqui nesse label, ele selecione esse texto aqui, esse campo de texto. Então, eu cliquei aqui, o meu cursor já vai vir para cá para eu poder digitar. O que eu tenho que fazer? Aqui dentro do label, nós temos esse elemento for aqui, esse parâmetro for. Esse parâmetro for, ele diz para qual item, para qual lugar ele está apontando. Por exemplo, se eu clicar nesse aqui, eu tenho que apontar para esse cara aqui, certo? Então, primeiramente eu tenho que definir uma identificação para o meu input. O meu input aqui vai ser id igual imagem 1, beleza? Porque eu estou indo para o input do imagem 1. E aqui no meu for, eu vou colocar ele como imagem 1, beleza? Então, a hora que eu atualizo, salvar aqui, nós viemos aqui, atualizo, podem ver que a hora que eu clicar no meu label, ele vai começar a piscar meu cursor aqui, ó. Repararam? Ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O meu cursor, deixa eu clicar aqui, cliquei no label, meu cursor começou a piscar ali. Cliquei, ele vai selecionar, ok? Então, assim, esse é uma das artimanhas que nós vamos utilizar aqui, certo?
Só que assim, eu não quero manter um texto. Eu quero colocar um label que ele marque e desmarque quando eu clicar. Nós temos, na programação, tem um carinha chamado check, que é um quadradinho, checkbox, que é um quadradinho que vai ficar marcado com sim ou com não, ele é booleano, né? Clicou, é 1, que é verdadeiro, clicou de novo, é 2, que é falso. Beleza? Então aqui, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui um input do tipo texto, né? Eu poderia aqui colocar como password, por exemplo, só para mostrar para vocês os tipos de input. Se eu colocar como password, a hora que eu atualizo, que eu clico aqui para digitar para entrar no meu input, a hora que eu digitar aqui, ele vai ficar como senha, certo? Estão vendo? Eu posso digitar aqui que ele vai aparecer como senha, mas não é do tipo password que nós temos que utilizar, é do tipo checkbox, ok? Então, eu vou definir o nosso input como checkbox e ele vai aparecer um quadradinho, certo? Eu posso clicar nele, ele vai marcar e desmarcar, mas eu quero que quando eu clicar nesse label, ele marque e desmarque, ó. Estão vendo? Agora ficou bem mais visível, né? Cliquei aqui, descliquei, cliquei, ele clica, ele marca e desmarca, marca e desmarca. É isso que nós queremos fazer. Só que eu não quero que apareça esse checkbox aqui. Eu não quero que apareça ele, eu quero que apareça somente o label, que quando eu clico o label, apareça ali. Podem ver que ele não é um checkbox aqui, ó. Ele é um label somente, um quadrado que nós desenhamos. Então, para eu definir esse checkbox aqui, fazer ele como invisível, né? Eu vou desabilitar o display dele. Mas primeiro testem antes para ver se está funcionando, ó. Aqui ele vai habilitar e desabilitar, beleza? Nós vamos ter que fazer isso para todas as imagens aqui. Então, dá para copiar e colar. Aqui nós vamos fazer test label 2, por exemplo. E aqui vai ser imagem 2, imagem 2. Sempre lembrem de alterar isso aqui, ó. O for tem que apontar exatamente para onde está o ID aqui, ó. Tem que ser igualzinho o ID e o for. Sempre prestem atenção nisso. E o test label 3. Então vai ser 3. Daí vocês testam eles no site de vocês, ó. Deixa eu dar uma atualizar para deixar tudo desmarcado. Clico, desclico, clico, desclico, clico, desclico. Beleza? Clico, desclico, clico, desclico. Ok. E o label 3 também. Beleza? Então agora eu posso ir lá, eu sei que está funcionando, né? Clicando no label, eu sei que está funcionando o meu input. E eu posso ir lá e colocar ele como invisível, ok? Então, eu vou lá no meu Style CSS e vou definir que o meu input vai estar invisível. Então, eu vou primeiro pegar a nossa classe Slider e eu quero dizer que todos os inputs vão ficar invisíveis. Aqui eu poderia colocar que o nosso input imagem 3 ou só um deles está invisível. Mas como são todos do nosso projeto, então eu vou colocar que todos os inputs serão invisíveis. Então eu vou definir aqui como display como none, certo? Mas confiram antes de colocar ele visível para ver se está habilitando ou não, ok? Eu já salvei aqui o meu CSS e agora nós vamos atualizar. Vocês viram que sumiu o check, ele está aqui, mas na hora que você clicar ele não vai acontecer nada, porque teoricamente
Para o usuário ver não vai acontecer nada, mas vocês sabem que ele está marcando, eles marcando quando vocês clicam aqui. Beleza? Por enquanto é isso. E nós vamos seguir em frente na próxima aula. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.